E aí pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui, começando mais uma aula de geografia aqui no meu canalzinho do YouTube. Essa aula é voltada mais para o pessoal do 8º ano da rede pública de ensino. Só lembrando os meus alunos do 8º ano C que deixar um comentário sobre o assunto da aula vale nota, porque tem uns aí que vão lá, presente. Não, galera, coloca aí o que você entendeu da aula que é importante, tá? Porque vai que de repente você só deixou a aula tocando e, sei lá, foi fazer outra coisa. Aí você não está aprendendo, não está valendo a mesma coisa. Tudo bem? Outra coisa, penúltima aula de geografia que eu estou gravando. Então, vamos aproveitar bem, tá? A gente vai falar vou falar um pouquinho, né, sobre os recursos hídricos das Américas, mas eu vou focar mais o que é um recurso hídrico, como fazer uma leitura, tá? Porque no material do aluno já tem bastante coisa falando, que tá bem legal aí para quem é da rede pública de ensino. E tem mais coisas também na internet, então eu prefiro mais me focar no básico do que me aprofundar demais, ainda mais porque se eu fosse aprofundar um monte de mapa, um monte de leitura, que eu acho que não vale muito a pena nesse momento, tá? Pode ser melhor trabalhado e vai ser melhor trabalhado ao longo aí da sua vida letiva. Bem, bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, e é um assunto que já se foi dito no 6º ano, já se é dito no 7º ano, vamos repetir de novo no 8º ano, não só em geografia, mas como em outras áreas também, né? É a questão da distribuição e o uso da água doce, tá? É fato que a água doce, ou seja, a água que é própria para o consumo humano, ela é mal distribuída no planeta, tá? Então tem alguns locais que tem mais e tem locais que tem menos, tudo bem? Tá? Por que eu estou falando água doce? Porque é a água própria para o consumo e a utilização humana. A água salgada é o que a gente encontra no mar e para o consumo humano e para outras atividades nossas ela é péssima devido à grande quantidade de minerais que se encontra na água. Bom, então vamos lá. A gente vê aqui numa tabela que as Américas, então quando eu falar as Américas, você precisa entender que é todo o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, tudo bem? Toda ela concentra 39,6% de toda a água doce do planeta. E em segundo lugar vem a Ásia, com 31,8%, a Europa com 15%, a África já com menos, 9,7%, e a Oceania é a que tem a menor quantidade de água doce disponível, 3,9%. Tá? Então a gente já começa a perceber, só nesses dados, que a maior parte da água doce do planeta está concentrada aqui nas Américas, beleza? E aqui do lado também eu coloquei um gráfico mostrando o consumo de atividade, o consumo da água por atividade, né? E o que está em verde é referente à agropecuária, então agricultura, pecuária, né? Criação de animais. O que está aqui em laranja, eu acredito que é um laranja, né? É o que é utilizado na indústria. E o que está aqui num vermelho é o uso doméstico, que nós utilizamos na nossa casa. O que a gente já percebe? Que a maior parte da água utilizada, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto no mundo todo, a maior parte dela vai para a agropecuária, vai para as plantações, vai para a criação de animais. Tudo bem? As indústrias são as que menos utilizam a água doce e o consumo doméstico nosso vem aí com um pouquinho maior do que na indústria. Então, quando a gente vê essas campanhas falando da necessidade de se usar o uso consciente da água nas nossas residências, isso é extremamente importante, claro. Mas você não vê o mesmo tipo de campanha falando sobre o uso consciente de água na agricultura, que é onde também se desperdiça muita água, se perde muita água lá. Tudo bem? Então a gente, é bacana eu tomar cuidado com o meu banho, não deixar lá a torneira ligada, mas cadê a pressão também em cima da agricultura de aproveitar melhor a água? Né? A gente não vê isso, tudo bem? Isso não quer dizer que você pode sair aí gastando água, não estou querendo dizer, estou querendo assim, há pressões que precisam ser feitas também nos lugares corretos, tudo bem? Bom, continuando. E sabendo disso e a nossa utilização da água que a gente utiliza para transporte, que a gente utiliza para o consumo, para fabricação, né, e tudo mais, a gente pode entender o conceito de bacia hidrográfica, que é da onde a gente tira a nossa água para utilizar no dia a dia, tá?
O que é então a bacia hidrográfica? Ela é um conjunto de terras, né, que são drenadas, ou seja, que nessa área tem bastante rios e tem seus afluentes, né? E a forma como esses rios e esses afluentes estão dispostos e a forma como eles vão ser utilizados vai falar a forma como vai se organizar a sociedade dentro dessa bacia, tá? A sua forma social, a sua forma cultural, se é uma bacia com uma grande quantidade de rios ou é uma bacia com uma pouca quantidade de rios, qual que é a força do rio principal, tá? O rio principal é basicamente o rio que recebe a maior quantidade de afluentes, tá? E todo esse monte de rios conectados se chama rede hidrográfica, tudo bem? Então, olha aqui, nesse desenho que eu coloquei aqui, que ficou um pouquinho desfocado, tá? Mas eu não escaneei bem. A gente tem um rio principal, e aí eu só chamo ele de rio principal porque a gente consegue perceber a grande quantidade de rios que terminam nele, tá? Então são os seus afluentes, tudo bem? E essas partes, essas pontas aqui em cima são as nascentes, onde o rio nasce. E aí eles desaguam, eles terminam num rio principal. E o rio principal geralmente vai terminar no oceano, geralmente, tudo bem? Há alguns rios que são rios principais que eles terminam em algum outro rio principal, tudo bem? Existem várias bacias hidrográficas e isso daqui é definido através de muita imagem de satélite, muita pesquisa, muito mapeamento, tá? E aí a gente organiza a forma como vai ser utilizado a água dessa bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica ela não é pequena, ela é grande, pode ter várias cidades dentro de uma bacia hidrográfica, tudo bem? E aí o conjunto, né, como tem várias bacias hidrográficas, a gente pega e forma um conjunto grandão e a gente chama esses grandes conjuntos de regiões hidrográficas, tudo bem? E aí essa divisão que ela é feita, né, em todos os países, aqui no caso eu estou dando só o exemplo do Brasil, porque é mais fácil da gente visualizar. Mas as regiões hidrográficas todos os países fazem para ver como administrar o uso da água de acordo com as características dessa região. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui a região hidrográfica da Amazônica. E ela é cheia de outras bacias hidrográficas. O que ela tem de comum aqui? É a presença do rio Amazonas e os seus grandes afluentes, tudo bem? Aí também tem a bacia do São Francisco, que tem o rio São Francisco como principal, a bacia do Paraná, e assim vai. Então, cada região hidrográfica, ela é administrada de uma forma diferente, e dentro dessa administração, as pequenas bacias lá dentro também são administradas por comitês locais, tudo bem? Por exemplo, a gente está num período de seca, né? Está chovendo pouco, está começando a faltar água nas cidades. O comitê responsável por aquela bacia hidrográfica, eles têm que sentar e verificar como é que vai ser utilizada a água daquela região para o abastecimento das residências. Qual cidade está recebendo mais, qual está recebendo menos, se vai ser necessário fazer um rodízio e assim vai. Tudo bem? Isso é uma forma consciente, uma forma que a gente precisa ter para administrar a água, tudo bem? A água, apesar da gente conseguir limpar, dependendo da forma que sujou, gente, vai faltar, tá? E aí com isso também, além das bacias hidrográficas, a gente também tem os aquíferos, que vocês já estudaram em geografia e eu acho que vocês também veem em ciências, tá? O que é um aquífero? O aquífero basicamente é uma reserva de água no subsolo, debaixo do solo. Tudo bem? O que acontece? Vem a água da chuva, né? Ela cai no solo, o solo absorve essa água e essa água ela vai descendo, né, por causa da gravidade, até chegar em algum ponto que vai ter alguma rocha que ela é tão sólida, né, que ela é impermeável, ou seja, ela não deixa mais a água passar, ela segura, tá? E aí essa água que está descendo e entrando, ela vai criando cavidades e vai ficando ali reservada debaixo do solo para ser utilizado, tá? Eu coloquei aqui uma imagem para vocês terem uma noção básica, não significa que todo aquífero é desse jeitinho bonitinho aqui, mas é a forma como é organizado. Então vem a água da chuva, absorve, ela cai aqui, né? Tem um lençol freático, que é um riozinho debaixo da terra,
tem um aquífero, e é do aquífero que a gente faz os poços artesianos, que a gente retira a água, que vai ser utilizada nas plantações, que vai ser utilizada no consumo humano, consumo de animais, né? Mas só que tem um problema com a questão dos aquíferos. A água é absorvida, mas outros tipos de líquidos que podem sujar a água, né? Também vão ser absorvidos, tipo os pesticidas e os agrotóxicos usados nas plantações. Cai no solo, é absorvido e só vai parar quando achar alguma rocha que não deixa mais o líquido passar. E geralmente já vai ter água ali. Tudo bem? O Brasil, ele é riquíssimo em aquíferos. Ele tem muitos aquíferos, tá? Dois dos grandes aquíferos do planeta estão dentro do território brasileiro, tá? Então a gente tem aqui o aquífero Guarani, esse que eu estou passando o mouse aqui, é um dos maiores. E a gente tem esse daqui também, que é o Alter do Chão. Alter do Chão, que se chama, aqui também é um dos maiores e também com uma grande quantidade de água. Porém, né, com poluição, com desmatamento, com destruindo a mata do solo, esses aquíferos também vão ser afetados até chegar num ponto que a gente não vai ter mais água, tá? Por falar em água, é interessante vocês entenderem o que é o estresse hídrico. O estresse hídrico é quando a oferta de água potável ela é insuficiente, tá? Para atender a demanda. Então, é muita gente precisando de água, mas não tem água suficiente para todo mundo, tá? Causando racionamento. Isso é chamado de estresse hídrico. Então, a quantidade de água disponível naquela região, ela está no seu limite, né? E a necessidade da água é mais do que o limite do que ela aguenta, tudo bem? E aí, para acabar, um mapinha aqui bem legal, produzido pela Unesco, mostrando os locais do planeta que são mais vulneráveis a sofrerem o estresse hídrico, ou seja, tem uma demanda de água maior do que consegue oferecer. E quanto mais escuro tiver aqui no mapa, maior o estresse. Quanto mais clarinho, menor o estresse. Não significa que não vai ter o estresse. Significa que ele a possibilidade dele acontecer é menor, mas ele pode acontecer. Tá? A gente percebe aqui que no Brasil, na maior parte do Brasil, o estresse hídrico é baixo. Mas isso não quer dizer que vai ter água para sempre. Tá? Pode faltar sim. Esse gráfico está mostrando mais de forma geral. Tudo bem? Bom, é isso, essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de deixar um comentário aí, o que você achou, se você tem mais alguma informação. E eu vejo vocês semana que vem na última aula de geografia para o 8º ano. Até mais!